Olá, muito bem-vindo. Eu sou o Divino Ronaldo, comunicador do agronegócio e apresento o AgriProsa Podcast. Vamos começar? Esse episódio tem um oferecimento da Organic Brasil. Você sabia que os fertilizantes organominerais ajudam a reduzir a compactação do solo, facilitando o desenvolvimento das raízes e a absorção de nutrientes? Organic Brasil. Inovação e tecnologia para o futuro da agricultura, atendendo tanto pequenos quanto grandes agricultores com nossos fertilizantes de alta qualidade. Utilizamos tecnologia avançada para tratar e enriquecer a matéria orgânica por meio de processos industriais exclusivos. Nossos fertilizantes organominerais aumentam a capacidade de retenção da água do solo, tornam as plantas mais resistentes a estresses climáticos, resultados comprovados para maiores lucros. Organic Brasil, cultivando inovação, colhendo resultados. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. A minha entrevistada de hoje fala comigo direto da Bahia. Eu acho que é Bahia mesmo, vou até confirmar com ela. É a Mayra Soares, que é engenheira agrônoma, doutora em proteção de plantas com foco em nematologia e gerente técnica da Alltech Crop Science. E o tema da nossa entrevista será como reduzir a população de nematóides. Tudo bem com você, Mayra? Tudo bem, Divino. Isso aí, eu estou aqui na Bahia, hoje em Vitória da Conquista. Você tá de férias, vai curtir uma praia? Não, trabalho. Passei de férias uma semana anterior, mas agora a trabalho. A gente veio aqui falar de nematóides também aqui na Bahia. Esses danadinhos desses nematóides, né? Dá uma dor de cabeça para o produtor rural, né? O que é nematóide? A gente fala tanto em nematóide. Vamos lá, os nematóides eles são vermes, muitas vezes vermiformes, né? Tem aquela característica de uma lombriguinha, né? Estão presentes em diferentes biomas. No Brasil todo, como a gente vai comentar aí hoje no nosso bate-papo, tem a presença dos nematóides, mas eles não são exclusivos também às plantas, né? Tem alguns gêneros e espécies de nematóides que atacam as plantas, mas nós temos nematóides também que são parasitas de nós humanos, de peixes, de aves, que trazem danos também para a agricultura e até mesmo para a saúde humana. Então, o nematóide está presente tanto nos solos quanto até mesmo no mar, a gente tem a presença dos nematóides. Esse é um requisito para a sobrevivência dos nematóides, é a presença de umidade, ele precisa de um conteúdo ali de água para sobreviver. Então, é um verme que está presente em diferentes ambientes. E hoje a gente vai falar especificamente dos nematóides que atacam as plantas, né? Que a gente chama de fitonematóides. Então, tem nematóides tanto do sistema radicular quanto da parte aérea, que causa danos em muitas culturas, como a cultura da soja, do algodão. Tem um desafio muito grande também com nematóides de parte aérea e não só os nematóides da raiz que a gente comumente escuta falar um pouco mais, mas são vermes que causam bastante danos para nós. Eu fiquei curioso, agora tem nematóide dentro da gente? Tem, muitos, né? Mas é diferente dos da planta? Isso, eles estão dentro do mesmo reino, né, que fazem parte aí do reino animal, depois vem para gêneros que fazem parte dos nematóides, o que muda muitas vezes é as espécies que são parasitas de plantas e outras espécies, né, são parasitas de nós humanos. Mas nós temos bastante nematóides, por isso que é recomendado aí o uso de vermicidas, né, para a gente controlar esses vermes a cada 6 meses ou até mesmo 1 ano. Muito bem. Os nematóides têm causado muitas preocupações para os produtores brasileiros? Muito, né? Então, quando a gente vai para a agricultura mesmo, assim, pensando em planta, os nematóides são uns desafios muito grandes. Nós temos um país quase continental, né? O Brasil tem uma área bastante diversa, porém, os nematóides estão presentes em grande parte dessas áreas. Eu gosto até de trazer exemplos, né? Eu rodo bastante, eu fico na região sul do Brasil, e o Rio Grande do Sul falava que não havia nematóides, né? Eles falam que pelas condições climáticas deles, com um pouco mais de frio, não tem nematóide. Grande engano. A Sociedade Brasileira de Nematologia lançou um mapa, né, de distribuição dos nematóides, e o Rio Grande, assim como muitos outros estados do Brasil, tem uma presença muito grande
de inúmeros nematóides. Se a gente for dar nome aí, a gente tem Meloidóide, que é o nematóide das galhas, nós temos o Pratilencos, que é o nematóide das lesões, nós temos uma ocorrência bastante grande do Ericotilencos também. Então, é uma diversidade grande de nematóides se adaptando aos diferentes estados que nós temos no Brasil. Pois é, o que faz ter nematóide de norte a sul do país? Que características são essas que favorecem ao aumento deles? Os nematóides, eles são nativos, muito desses, né? Esses que eu comentei, como o Meloidóide, Pratilencos, Ericotilencos, Telonemas, são nematóides nativos dos nossos solos. E o que nós estamos fazendo é sempre colocar o alimento que ele mais gosta. Então, muitos desses nematóides também são polígafo. O que é isso? Ele gosta de várias culturas, mas a gente sempre dá, como se a gente pudesse colocar aí a picanha, que é a cultura principal dele. Um exemplo, a gente tem em muitas regiões aí a cultura da soja, o HF em geral, se eu pegar tomate, pimentão, brócolis, são culturas muito sensíveis também aos nematóides, eles conseguem se multiplicar muito nessa cultura. Então, hoje nós temos o Brasil, uma condição climática de temperada, né? Então nós temos aí, tropical, na grande parte do Brasil nós temos clima tropical, que multiplica bastante esses nematóides. Então a temperatura é algo predominante para a multiplicação. Nós temos temperaturas médias aí de 30 a 35 graus, que é uma temperatura que o nematóide adora. Então, um ciclo dele passa a ser muito curto nessa temperatura de 30 a 35 graus. Vou dar um exemplo. Um nematóide que conseguiu infectar uma planta, em 25 dias eles serão novos nematóides. No caso do Meloidóide, aí pode ser novos 2.000 nematóides. Então, é a temperatura e sempre nós colocando comida para esse nematóide. Então, hoje a gente tem um sistema de cultivo que é muitas vezes sucessão de cultura. A gente não leva a rotação de cultura, a gente não leva um plantio direto à risca, né, que seria tirar aquela cultura que já foi colocada no verão. E a gente não faz isso. Então, a gente está sempre colocando o alimento que o nematóide mais gosta, numa condição de clima que ele também gosta muito, que é o que a gente tem aqui no Brasil, um clima mais tropical, que a multiplicação dele é muito mais acelerada. Se a gente pegar lá no Rio Grande do Sul, que às vezes tem temperaturas um pouco mais baixas, aí sim esse nematóide demora um pouco mais para se multiplicar. Mas quando a gente não tem essas temperaturas baixas, a multiplicação do nematóide ela é muito rápida. Isso a gente tem no Brasil como um todo, né? Temperaturas normalmente mais altas. Então, é um fator aí determinante para esse aumento dos nematóides. E essa falta de diversidade de culturas que a gente tem cada vez mais dado prioridade, né? Que a gente está pensando sempre no fator mais econômico. Então, o produtor, ele não quer tirar aquela cultura que dá um retorno econômico para ele. E o nematóide gosta muito dessa cultura. Eu gostaria que você me desse 2 exemplos das perdas causadas na produção devido aos nematóides. Um deles, vamos pegar a soja como exemplo, e o outro, vamos falar do tomate, que você citou logo no início. Tá. Tem um levantamento recente da Sociedade Brasileira de Nematologia. Ela colocou assim, que a cada 10 anos nós perdemos uma safra para os nematóides, isso na cultura da soja. Quando a gente vai lá para o tomate, para o HF, nesses mesmos 10 ciclos aí, a gente está perdendo cerca de 2,7 para os nematóides. Então, são percas consideráveis, né? E culturas, principalmente o HF, são culturas rápidas, elas sentem, e com um sistema radicular sensível, sentem muito a presença e os danos que esses nematóides podem causar. Então, em geral, a gente estuda muito os danos na cultura da soja, do algodão, da cana-de-açúcar, que tem esse estudo falando que a cada 10 anos a gente perde uma safra para os nematóides. Para o HF, a cada 10 anos a gente perde 2,7 safras também para os nematóides. Então é um problema seríssimo nas diferentes culturas que nós temos no país. Deixa eu entender, na soja ele faz o quê? Ele vai lá na raizinha da soja e ele fere essa raiz, é isso? Tá.
Então, nós temos hoje a cultura da soja com 2 desafios, né? 2 desafios no sentido de nematóides do sistema radicular e nematóides de que parte da raiz aérea. Isso. Certo. Esse do sistema radicular, a partir do momento que a semente ela emergiu, colocou uma radícula e ela começa a exudar, ela já começa a mostrar para o nematóide que o hospedeiro dela está ali. E esse nematóide ele vai em direção à raiz, penetra essa raiz. Alguns dos nematóides, como o meloidógene e heteródera, que é o nematóide das galhas, e um é o nematóide do cisto. Ele precisa formar um sítio de alimentação, que aí ele modifica algumas células para ficar se alimentando. E no caso de um Pratylenchus, de um Ericotylenchus, ele só entra nessa raiz, se alimenta da raiz, mata essa raiz ali, ele rompe essa raiz e sai e vai para outra. Então ele vai causando muitos danos no sistema radicular. Então deixando essa raiz depauperada, suscetível à entrada de fungos. Tem estudos que mostram também que os nematóides aumentam em 70% a infecção de fungos. A gente já tem um desafio grande que é o nematóide. O nematóide é extremamente eficiente em penetrar a raiz, porque ele tem um estilete e ele também produz substâncias que conseguem degradar o tecido da raiz. E aí ele consegue entrar facilmente, se estabelecer ali, se alimentar e causar, muitas vezes no caso do meloidógene e da heteródera, ele causa uma dificuldade na planta absorver água e absorver nutrientes. No caso do Pratylenchus e do Ericotylenchus, ele danifica mesmo a célula, ela perde aquela função. Então o sistema radicular fica todo necrosado e a planta não consegue também absorver água e nutriente. E aí ela vai tendo aquele sintoma reflexo de nanismo, a planta muitas vezes amarelada, então demonstrando que ela não está conseguindo absorver água nem nutriente. O nematóide, muitas vezes, em um clima de umidade, um clima com temperaturas mais amenas, o produtor nem sente a presença do nematóide. Agora, quando vem um veranico, bem próximo ali ao enchimento de grão, a planta ela não tem raiz para absorver água. Aí sim ela demonstra o potencial de dano dos nematóides. Esse da parte aérea, ele vai por dentro da planta? Tem estudos que mostram que sim, ele tem essa capacidade de ir por dentro, até mesmo por fora, desde que tenha umidade, né? Então ele é bem restrito a condições que a gente tem mais no clima da Amazonas, a gente tem também ali no Maranhão, Tocantins, onde a umidade é extremamente excessiva, né? Porque ele precisa, quando ele se movimenta por fora da planta, ele precisa aí ter um filme de água para ele subir, porque ele está presente no solo e aí ele vai subindo até atacar o botão floral, que é ali que ele causa realmente os danos dele. Você tinha falado da picanha do nematóide. Quais são as principais culturas que são afetadas? Porque você falou de HF, aí você falou da soja, tá? Vamos nominar aqui algumas culturas, as principais? Tá. Hoje, se a gente pegar um meloidógene, por exemplo, tem relatos que ele tem mais de 500 hospedeiros. Então, ele é capaz de se multiplicar em 500 plantas. Só que a gente, muitas vezes, está colocando sempre uma planta que não tem aquele fator de resistência ao meloidógene, por exemplo. A cultura da soja é um exemplo. É difícil a gente ter resistência para meloidógene, para Pratylenchus na soja. Hoje, se desenvolve resistência muito mais para heteródera, que é um nematóide do cisto, um problema seríssimo no Mato Grosso. Então, a gente está colocando plantas, em grande parte do Brasil hoje, se a gente colocar a nossa área, ela é cultivada com soja e com milho, duas culturas que os nematóides principais hoje têm como preferência. Um é a picanha e o outro é o contrafilé, que são bastante interessantes para os nematóides, né? Qual é a melhor forma de manejar esses nematóides?
Hoje o produtor ele está muito ciente que nós temos que utilizar várias ferramentas para o manejo desses nematóides. O uso de cultivares com baixo fator de multiplicação é uma ferramenta. Quando a gente tem isso, hoje a gente tem resistência, por exemplo, no tomate, a gente tem resistências para a soja, no sentido de alguns nematóides. Então, se o produtor tem à disposição essa resistência, ele tem que fazer uso. Mas a gente sabe que isso não é tão fácil. Tem produtores que a gente faz aí uma consultoria com eles, e quando a gente pede para ele escolher uma planta que tenha uma cultivar que tenha baixo fator de multiplicação, ele não é muito adepto. Porque normalmente nós da agricultura sabemos, né, que quanto mais resistente, menor é a produtividade. Muitas vezes o produtor, ele almeja, claro, a produtividade. Ele prefere arriscar? Arriscar. Isso, eles ainda falam, não, mas se chover bem, eu colho bem. É bem essa ideia do produtor, né? Então, se ele tiver... eu não generalizo. A gente sabe que a distribuição do nematóide, muitas vezes na área do produtor, ela começa por um ponto específico. Se ele fizer o uso dessa cultivar com baixo fator de multiplicação nesse ponto específico, já é um ganho muito grande. Não que ele precise fazer isso na área toda. Nas outras áreas, ele dá prioridade para essa cultivar que tem um fator de produtividade maior, né? Mas a gente ali está preocupado bastante com o nematóide, senão ele vai inviabilizar essa área dele. Eu vou dar um exemplo. Eu atendo uns produtores do Rio Grande do Sul que colocaram uma cultivar em questão e falaram assim para mim, olha, Mayra, o nematóide apareceu esse ano para mim. Eu falei, mas como? O problema do nematóide, uma que ele pode ser nativo, e para essa proporção que ele tomou de população, isso daí já é um desafio de 5, 6 anos, com certeza. Mas qual foi o detalhe? Ele colocou uma cultivar que tinha um fator de multiplicação de 40. O que isso quer dizer? Que em 60 dias ela é capaz de multiplicar 40 vezes a população do nematóide. Se ele tinha 1.000 nematóides, em 60 dias ele vai ter 40.000 nematóides. Então, essa escolha da cultivar é algo extremamente importante para que algo que era pequeno não se torne um problema muito grande, que é o que a gente tem visto, e o produtor tem que tomar cuidado com isso também. Aí a gente vai para outra ferramenta, que é o uso de tratamento químico, né? Hoje a gente tem à disposição tratamento de semente, aplicação do químico também para algumas culturas que tem a liberação, é algo extremamente importante, porque a gente consegue atuar nessa redução da população. Outra ferramenta que tem crescido muito, né, que traz aí a diversidade de cultura para o sistema, que é o uso das plantas de cobertura. O produtor ele pode dar prioridade para uma planta que tenha uma característica de reduzir os nematóides, a gente vê isso nas crotalárias, uma planta extremamente importante para o manejo de nematóide, alguns milhetos também, e outras plantas que possam aumentar o teor de matéria orgânica no solo, que também vai favorecer a microbiota, que vai atuar sobre os nematóides. Então são ferramentas, hoje o manejo biológico ele se encaixa com todas essas ferramentas que a gente falou. Cultivares com baixo fator de multiplicação, cabe o uso do biológico nessas cultivares. Nós temos lá o tratamento de semente com químico, cabe o uso de biológicos também. Plantas de cobertura, extremamente importante que seja feito o uso do biológico para não multiplicar algum nematóide nessa planta de cobertura que eu já estou colocando no sistema para melhorar. Então, as ferramentas hoje e os estudos estão mostrando que é importante que a gente use mais de uma ferramenta para reduzir a população dos nematóides. Pois é, agora me complicou ainda mais a cabeça, porque é o seguinte, planta de cobertura. No geral, essas plantas de cobertura, elas têm um bom enraizamento. Tanto é que muitas vezes se usa planta de cobertura quando você tem um pisoteio, um chão mais duro ali, até para as raízes penetrarem, né? E você ter um solo mais poroso e a água poder entrar ali. Se tem mais raiz, por que o nematóide não ataca mais essa planta de cobertura?
Isso é relativo. Eu vou dar um exemplo. Uma planta que nas regiões que a gente tem trabalhado e cada vez mais está crescendo é a braquiária. Se eu tiver uma área onde eu tenho problema de heteródera, que é o cisto, e de meloidógene, eu não vou ter problema em colocar a braquiária, porque esses nematóides eles não têm uma multiplicação nessa braquiária. Heteródera não se multiplica na braquiária e os meloidógenes muito pouco. Então, poxa, eu estou colocando muita raiz no sistema e uma comida e um colchão duro que o nematóide não gosta. Então, ele, no caso do meloidógeno, se penetrar, são pouquíssimos e ele não tem fator de multiplicação, no caso das braquiárias. Mas eu coloquei braquiária e o meu desafio era o Pratylenchus ou até mesmo o Ericotilencos, possivelmente a minha população do nematóide vai aumentar. Só que a gente tem que pensar no sistema. Eu coloquei a braquiária, que eu sei que é suscetível ao Pratylenchus e também ao Ericotilencos. Eu faço o tratamento dessa braquiária com biológicos, para que esse nematóide não consiga entrar facilmente nessa raiz e se multiplicar. Mas olha o benefício que a braquiária vai trazer para mim, de matéria orgânica, de multiplicação de outros micro-organismos que também vão atuar competindo com os nematóides. Então, os benefícios que as plantas de coberturas trazem para o nosso sistema é muito grande. A gente só não pode pensar nessa multiplicação do nematóide, mas a gente tem que entender, sim, se eu tenho um problema seríssimo aqui na Bahia, eu vou ver isso, né? Nós estamos com um desafio aqui de Pratylenchus e eles fazem braquiária para melhorar a matéria orgânica, para dar uma condição melhor para a batata que vai vir na sequência, só que aí o Pratylenchus causa dano lá na nossa batata. Então é um desafio muito grande. É uma balança, a gente tem que estar sempre entendendo, fazer análise da nossa área para saber qual é o meu principal nematóide, porque numa área dessa que eu tenho muito Pratylenchus, eu poderia estar trabalhando com milheto para baixar a população do Pratylenchus ao invés do uso da braquiária. Ah, mas se o meu desafio é meloidógeno, uso braquiária tranquilamente, que vou conseguir passar e baixar essa população do nematóide que eu coloquei uma comida que não é a preferência dele. Então, a gente tem que usar, sim, planta de cobertura. O uso do biológico se encaixa muito bem nas plantas de cobertura e entender qual nematóide que eu tenho na área. Você falou aí de biológicos. É recomendável a adoção de defensivos químicos aliados aos biológicos para se ter uma melhor eficácia ou não pode? Em muitas culturas a gente vê que isso é necessário, né? Eu vou dar um exemplo aqui da cultura, por exemplo, da cenoura, né? A gente sabe que os nematóides são um desafio grande também para a cultura da cenoura, porque o nematóide que penetra na raiz principal, ele vai causar uma bifurcação na cenoura, e aí ela perde aquele valor comercial que ela tem. Então a gente tem visto que algumas ferramentas químicas são compatíveis com as biológicas e podem sim ser associadas e utilizadas lá no momento do plantio para reduzir o máximo essa entrada do nematóide e não causar dano, como a gente vê na cenoura, como a gente vê na batata, que são culturas que a gente precisa comercializar e precisa ter características para o cliente poder comprar essas plantas. Uma coisa interessante também, não só o químico, né, mas no último congresso de nematologia falou muito de moléculas efetoras. Começou a complicar agora. O que é isso? Não, Divina é simples. Hoje estão se trabalhando muito a parte da fermentação de alguns micro-organismos para a gente extrair substâncias de interesse nosso, né? Isso, a indústria farmacêutica já faz isso há muito tempo, né? Vou dar um exemplo aqui. Você conhece a penicilina, né? Sim. Que é um antibiótico que foi extraído de um fungo chamado penicillium. Então, a indústria já faz muito isso, multiplica micro-organismos para pegar alguns compostos que ela quer. E a agricultura também está trabalhando com isso. No último congresso de nematologia, foi colocado justamente isso, que
Algumas empresas têm produtos eficientes que foram oriundos da fermentação de micro-organismos, que quando associados aos biológicos ajudam bastante no manejo de nematóides. Então não é novidade, né? A gente está trazendo aí novas ferramentas também. Mas respondendo a sua pergunta, sim, o químico, quando compatível com o biológico, ele pode ser utilizado junto. Hoje a gente tem trabalhado tratamento de semente com químico, muitas vezes suco de plantio com os biológicos. É uma preferência aí do produtor. Entre os biológicos disponíveis aí no mercado, né, para controle de nematóides, o que tem de novo? Olha, a gente está vendo que cada vez mais novos fungos e bactérias, desde espécies até mesmo gêneros novos, estão vindo, né? O produtor, ele gosta de novidades, isso a gente vê. Então, na grande maioria, se trabalha hoje com bactérias, mas a gente tem alguns fungos importantes, só que a indústria ela tem que ser capaz de conseguir multiplicar esse organismo. A indústria também tem que dar uma garantia para o produtor que esse organismo ele é resistente para ser colocado lá no solo, né, que é um grande desafio. Imagina, a gente está falando de um país que tem uma dimensão continental, que o produto vai ser trabalhado nessas diferentes regiões. Mas hoje tem uma diversidade de bactérias, desde gêneros até mesmo espécies, né? Com uma predominância hoje pensando em nematóide para os bacilos, a gente tem uma infinidade de bacilos sendo trabalhada. Por quê? Porque são organismos resistentes, que formam estruturas de resistência que conseguem sobreviver por mais tempo lá no solo. Mesmo que o produtor ele queira muitas novidades, ele tem que estar ciente que ele precisa que isso se desenvolva lá no campo. Por que eu falo isso? Eu já vi produtores se atentando a produtos que tenham 5, 6 micro-organismos dentro de um produto. E muitas vezes a gente tem a predominância de 1 ou 2 que é muito mais resistente. Então o produtor tem que sim buscar novidades, mas ele tem que ter a ciência que para realmente trazer um resultado efetivo, esse micro-organismo tem que ser capaz de se desenvolver naquele solo para produzir compostos efetivos e atuar sobre os nematóides. Então, hoje tem uma infinidade de fungos e bactérias. Para você ter ideia, a última pesquisa que eu fiz, nós estávamos em torno de 92 produtos biológicos hoje com registro para controle de nematóides. Então, variando muita coisa, principalmente bactérias, mas uma presença também de fungos. Eu vou te perguntar um palavrão aqui que eu não entendi o que é. O que é endósporo? Tá. O endósporo, ele é uma célula de resistência, né? Então, a gente tem uma característica dos bacilos que, quando submetido a uma condição adversa, de temperatura, pH, essa condição que não está favorável para ele, ele vai proteger o material genético dele. Então, ele forma esse endósporo que está protegido ali. Ele não está se multiplicando, ele não está tendo esse efeito aí de produzir substâncias para manejo do nematóide, mas ele está se protegendo. Quando as condições ambientais retomarem a sua normalidade, ele vai se multiplicar, formar várias novas células da bactéria e sim ter efeito. Mas o que é o endósporo? É uma célula de resistência dos bacilos. Isso garante para ele sobrevivência em temperaturas altas, seca, né? E também pH variado. Isso garante estabilidade, né? A gente consegue dar uma estabilidade, uma resistência muito grande para o micro-organismo trabalhando com endósporo. Tem um outro palavrão aqui que eu quero entender. O que é liofilização? A liofilização é uma técnica que nós fazemos para proteger a célula do micro-organismo e tirar o conteúdo de água dela, né? Por que nós fazemos isso? Eu vou dar um exemplo.
Hoje, na indústria, né, nós trabalhamos com um produto chamado Reliever, que ele é à base de Bacillus subtilis. Os Bacillus subtilis estão na presença dos endósporos, né, que nós da indústria, nós fazemos com que essas bactérias tenham essa característica de resistência para ser colocado em diferentes ambientes. E outro ponto que nós fazemos é tirar esse conteúdo de água do micro-organismo, para que ele fique com uma característica latente. Quem faz isso também é a indústria farmacêutica. Né? Quando a gente vai lá buscar, muitas vezes, um comprimido à base de lactobacilos de algum micro-organismo, ele está liofilizado, porque a gente aumenta esse tempo de prateleira desse micro-organismo, e a viabilidade dele é extremamente alta. Então, nós fazemos isso e está presente dentro da tecnologia também aí do Reliever, que é deixar ele latente, só vai ter atividade a partir do momento que introduzir água no produto. Então a gente aumenta a garantia. Hoje a gente ouve falar muito de lactose, né? Tem muita gente que tem intolerância à lactose na hora de tomar leite, né? O que lactose tem a ver com nematóide? Eu, inclusive, tenho um problema seríssimo de lactose. Mas, enfim. Dentro da tecnologia também, né, presente aí dentro do Reliever, nós colocamos um açúcar do leite, que é a lactose. Por que a gente coloca esse açúcar do leite dentro de um produto? Porque nós vimos que tem uma capacidade grande da bactéria, do bacillus, quando eu introduzo a água, ela sai daquele estado latente, começa a se multiplicar, ela tem esse alimento disponível para ela, que é o açúcar do leite. Porque hoje é um desafio muito grande, o produtor, sim, ele quer fazer o uso do biológico, só que muitas vezes a condição, o ambiente não está tão adaptado ali para aquele biológico. Então a gente já coloca uma célula de resistência para que quando tenha condições boas, esse micro-organismo consegue se multiplicar. A gente coloca garantia de estabilidade pelo processo da liofilização e eu coloco o alimento que é o açúcar do leite, que é a lactose. Então, Hoje acredito, Divino, que esse seja um diferencial desses 92 produtos biológicos aí, é a construção, porque tem muitos produtos à base de Bacillus subtilis, Bacillus megaterium, Bacillus amyloquenfaciens, uma infinidade de bacilos, porque é uma bactéria eficiente, é uma bactéria resistente, só que o que diferencia é a construção de um produto também, né, que vai realmente entregar todas essas características para que o produtor tenha eficiência e consiga manejar o desafio que é o nematóide. Agora, depois dessa prosa, eu entendi por que te levaram para Bahia para palestrar. Você é fera demais, viu? Mayra, brigadão, foi um prazer falar com você. Eu que agradeço, Divino, foi um prazer muito grande e espero aí próximos bate-papos. Vamos falar de nematóide, vamos falar de outras coisas. Obrigado, abraço para você, até mais. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu conversei com a Mayra Soares, engenheira agrônoma, doutora em proteção de plantas, com foco em nematologia. Ela é gerente técnica da Altec Crop Science. E nós falamos sobre como reduzir a população de nematóides. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.